Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, então vem comigo assistir esse vídeo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o tema do nosso vídeo de hoje é o poder dos vasos trincados, né? A gente vai descobrir a força na fragilidade, né? Que o ser humano é muito frágil. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que a gente postar um vídeo aqui para vocês. Vocês curtam, comentem, compartilhem com muito mais pessoas, para que elas também possam ser edificadas através da palavra de Deus, tá? E para que o algoritmo aqui entenda que esse vídeo é muito relevante, que ele possa também enviar esse vídeo para muito mais pessoas. Então, a sua curtida, o seu comentário é muito importante para nós, tá bom? Então, vamos lá começar essa palavra. O texto base de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, gente, aqui Paulo ele nos apresenta uma imagem muito poderosa, né? Que somos vasos de quê? De barro, né? Frágeis, comuns, né? Então, somos imperfeitos, na verdade, mas dentro de nós, né, há esse tesouro. Que esse tesouro é mas dentro de nós há um tesouro muito precioso, né? Que é a glória de Deus, o evangelho, né? O poder que transforma, né? Através dessa glória de Deus nas nossas vidas. Então, Deus ele escolhe usar o quebrado, né? O quebrantado, o trincado, né? O imperfeito, para que fique muito claro que a glória não é nossa e que o poder é dele, que ele tem o controle de todas as coisas. Não somos nós, é sobre ele, na verdade, né? Então Deus ele não descarta um vaso quebrado, um vaso trincado. Não, ele enche esse vaso trincado, esse vaso quebrado, ele enche com a sua glória, né? Ele transforma esse vaso trincado num vaso novo, né? Sem rachaduras, né? E nós somos esses vasos quebrados que necessitamos dessa glória de Deus, desse tesouro dentro de nós. E nós precisamos dessa transformação, nós precisamos é, dessa glória dentro de nós, né? Que Deus venha nos transformar, né? Então, o barro, ele é frágil, né? Ele é comum e facilmente ele pode ser quebrado, pode ser trincado, né? E isso nos representa a nossa humanidade, né? Que somos seres humanos, as nossas limitações e a nossa vulnerabilidade, né? Deus não nos escolhe por força, né? Mas ele nos escolhe por propósitos, né? E lá em Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: Tu és o oleiro e nós o barro. Então, nós somos o barro em que o olheiro é o próprio Deus, que está ali o tempo todo nos moldando, nos transformando em um vaso novo, quando nós buscamos, né, ser transformados, ser moldados pelo Senhor. Né? Gideão, ele se via o quê? Pequeno, né? Gideão, ele não tinha experiências com guerras, né? E aí, na cabeça de Gideão, ele nunca imaginava que ele seria escolhido pelo próprio Deus, né? Para estar à frente de uma batalha. Mas Deus, ele chamou Gideão de valente, porque Deus nos enxerga de maneira diferente daquilo que nós mesmos nos enxergamos, né? Então Deus vê esse vaso quebrado, esse vaso trincado com imperfeições, né? Com a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, Deus enxerga algo sobrenatural em nós. Deus enxerga muito além daquilo que nós somos, né? Porque a capacitação
não vem de nós mesmos, porque somos esse barro fragilizado, mas a capacitação veio pelo Espírito do próprio Deus em nós, né? E o tesouro ele está o quê? Dentro de nós. Esse tesouro ele está dentro desse barro, mesmo fragilizado, mesmo quebrado. O tesouro ele está dentro de nós. E o valor não está nesse vaso que carrega esse grande tesouro, né? Mas no que ele carrega, que é o próprio tesouro, né? Então o evangelho é a presença de Deus, a vida de Cristo. Esse é o nosso tesouro, né? Mesmo trincados, a gente pode o quê? Brilhar com a luz de Deus, que essa é a luz da glória, né? A luz da glória de Deus. Então, quando a gente tem a glória de Deus entre nós, a luz do próprio Deus dentro de nós, mesmo com esses vasos trincados, cheios de defeitos, a luz ela resplandece, ela aparece, porque o tesouro está dentro, né? Lá em Colossenses capítulo 1, 27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, gente, se Cristo está em nós, nós temos essa grande esperança da glória de Deus, né? Então, Pedro, ele negou Jesus, mas ele foi restaurado. Pedro era um vaso de barro frágil, vulnerável, cheio de imperfeições, né? Cheio de defeitos, mas o Senhor escolheu ele como líder, como para liderar, para propagar a sua palavra, né? E, e Deus não viu só olhou para a fragilidade dele, não olhou para o pecado dele. Deus não olhou para a rejeição que ele teve para o próprio Jesus, mas olhou para aquilo que podia ser feito através da vida dele, né? E a excelência é isso, a excelência do poder é de Deus, né? A excelência vem do Senhor. E quando nós buscamos isso no Senhor, ele derrama sobre nós, né? Então, Deus ele usa essa nossa fraqueza, né? Essa nossa fragilidade para mostrar a sua grande força, porque a força é no Senhor, não é nossa. A gente tem que entender que nada vem de nós, que nós não temos nada para oferecer. Mas através de Deus, em nós, somos instrumentos nas mãos dele, nas mãos do oleiro, né? Então, quando nós somos quebrados, ele é exaltado, né? A glória nunca será nossa. A gente tem que entender que a glória sempre será de Deus. Porque se foi ele que te chamou, a glória vai ser dele, não vai ser tua. Então não se importe com os seus defeitos. Se o Senhor te chamou, é porque ele te vê de uma maneira totalmente diferente do que você mesmo se vê, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, ele foi o quê? Paulo foi um homem muito perseguido, né? Mas nunca ele foi destruído, né? Paulo foi trincado, foi quebrado, Paulo foi açoitado, Paulo foi injustiçado, Paulo foi julgado, mas Paulo nunca foi destruído, porque existia um grande tesouro dentro de Paulo, que era a glória de Deus dentro dele. Ele sabia exatamente qual era a missão dele, ele sabia exatamente a identidade dele no Senhor Jesus. E essa glória, esse tesouro que ele carregava dentro dele, jamais fazia com que ele se destruísse, né? Pelo contrário, aí é que a glória de Deus se manifestava através da vida de Paulo. Então, os vasos trincados, eles podem ser, sim, usados. Você é trincado, você é quebrado, mas Deus pode usar você dessa maneira mesmo, né? E Deus não descarta quem falhou, de maneira nenhuma, porque todos somos falhos, somos pecadores. Se Deus olhasse aqui na terra e procurasse um justo, não encontraria nenhum, porque não existe nenhum justo na terra, né? Então, quem se feriu, quem se sente quebrado, não se sinta não se sinta, como eu posso dizer, não se sinta excluído,
que Deus jamais vai te usar. Não, pelo contrário, agora você tem que se consertar. Obviamente, você tem que procurar o seu conserto, você tem que procurar buscar melhorar, né? E Deus vai te usar, né? E Ele restaura, Deus renova, né? E usa para a glória dele, né? Deus usa para o nome dele ser glorificado e não o nosso. Então, lá em Salmos capítulo 147, 3 diz: Sara os quebrantados de coração. Então, quando nós, mesmo imperfeitos, mesmo quebrados, trincados, cheios de pecados, Deus olha o nosso coração e vê as nossas motivações e vê o nosso quebrantamento, a nossa humilhação diante dele, em reconhecer que somos falhos, que pecamos, que caímos, mas que estamos disponíveis ao agir do Senhor, que queremos buscar a perfeição, que queremos buscar a melhora, né? E Deus, ele sara, né, os quebrantados de coração, né? Então, que você seja quebrantado de coração diante do Senhor, né? Para que Ele sare você e use você para a glória dele, né? Davi, ele caiu no pecado. Davi, ele pecou, mas ele foi chamado como que um homem segundo o coração de Deus, né? Porque Deus sabe que somos pecadores e que vamos em algum momento da nossa vida cair e pecar. Mas o que Deus mais ama é quando a gente reconhece o nosso erro, quando a gente entende que somos totalmente dependentes dele e que necessitamos somente da presença dele, né? Então, se você se sente imperfeito, trincado, quebrado, Deus não está procurando usar perfeitos, pessoas perfeitas, porque essas pessoas perfeitas, elas nem existem. Elas até acham que elas são perfeitas, elas até acham que são intocáveis, mas são as mais imperfeitas e as mais quebradas, as que mais necessitam do Espírito Santo de Deus, né? Porque Deus está procurando corações o quê? Disponíveis ao agir dele, à manifestação da glória dele, para derramar o tesouro do Espírito dele dentro, aqui dentro, né? Sua dor, ela pode se tornar o quê? Um grande testemunho para glorificar o nome do Senhor. Então, não despreze as suas cicatrizes e as suas dores. Isso pode se tornar um grande testemunho para a glória de Deus, né? Deixe Deus encher seu vaso. Mesmo que você esteja trincado, deixa, porque Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. A excelência do poder é de Deus, a gente já falou isso aqui. Toda a excelência vem dele, não vem de nós, né? Ele escolhe os vasos quebrados, vasos trincados, para mostrar que a glória é somente dele, tá? Então não esconda as suas imperfeições, não queira mostrar para as pessoas que você não tem fragilidade, que você não é vulnerável, pelo contrário. Nós temos que mostrar sim, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo tem algo caído, né? A nossa natureza do pecado é a nossa natureza caída, né? Então não devemos esconder as nossas imperfeições, mas entregue-as ao Senhor, entregue-as as suas imperfeições a Deus, né? E Ele vai transformar as suas rachaduras em canais de graça, né? E misericórdia. E isso vai ser exemplo para outras pessoas também terem a mesma coragem que você para buscar ao Senhor nesses momentos, né? Porque a gente geralmente tem muita vergonha de mostrar as nossas vulnerabilidades, mas a gente não deve ter essa vergonha, né? Então, se você se sente quebrado, ferido, sem valor, hoje Deus te diz assim: eu tenho um tesouro, né, para colocar dentro de você, né? E se você deseja entregar a sua vida a Cristo ou renovar a sua fé em Cristo Jesus, né? Se deixe ser quebrado pelo próprio Deus, se deixe ser quebrado e trincado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo vai moldar você, Ele mesmo vai transformar você num vaso perfeito, lindo, brilhante, sem rachaduras, né? E sem trincados, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Então, recebe essa palavra em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!